Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu gostaria de deixar esse vídeo aqui, um vídeo muito importante. Nós sabemos que Jesus está voltando, todos os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E as pessoas que estão empenhadas na obra, na pregação do Evangelho, quanto mais influentes elas são, mais certas farão de si alvos do inimigo de Deus, que faz de tudo para frustrar a obra de Deus em prol da salvação dos homens. E o vídeo que eu gostaria de deixar aqui com você, para que você reflita nele, eu vou soltar aqui esse vídeo, algo que não faltará nesses últimos dias. Nessa última grande obra, pregadores, missionários, pastores cairão vítimas desse terrível pecado que ocorre na verdade nos últimos dias. E eu queria que você, depois do vídeo que eu vou soltar aqui, você continue aqui, que eu tenho algumas reflexões finais, algumas ponderações finais para você e para mim. Então, assista esse vídeo. O que aconteceu com esse pastor foi muito triste mesmo. E a igreja sofreu muito devido a esse ocorrido. E quando eu vi esse vídeo, que eu vou soltar aqui com você, eu fiquei muito reflexivo como que é possível, mesmo na igreja cristã, na igreja em que nós frequentamos, acontecer coisas tão terríveis dessa forma. Fica aí comigo até o final, que eu gostaria de deixar aqui umas ponderações finais bem pertinentes para você que está assistindo. Então eu vou soltar aqui o vídeo aqui, assista até o final. Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda, e a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? O que é isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam cuidado. Eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa.
Eles se casaram virgens. E ela disse, ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca, fica machucada. Como você viu aí, eu me lembro que eu era criança quando eu ouvi essa história pela primeira vez. E eu nunca esqueci ela. Nestes últimos dias, um pecado terrível que não faltará entre nós, o pecado do falso testemunho, da calúnia, das histórias, das deturpações e falsificações. Os mensageiros de Deus, os missionários, os pastores, os homens que estão a pé dessa grande obra da pregação do Evangelho, terão que enfrentar esses mal-entendidos. Deixa eu contar uma pequena história para você. Há pouco mais de 4 anos atrás, eu morava em uma cidade do Nordeste, e eu não vou citar aqui o nome da cidade, e aconteceu uma situação muito chata comigo.
Eu e minha esposa fomos visitar uma irmã e ela não tinha esposo, não tem nenhum filho. E sempre nós íamos ali visitar ela e cantávamos louvores, orávamos, passávamos ali momentos com ela, nos sábados à tarde, era muito bom, muito maravilhoso. Havia uma outra irmã da mesma igreja em que nós frequentávamos, uma irmã piedosa, uma irmã cristã, temente a Deus, que sempre estava ali dando atenção, ajudando, fazia o máximo possível para ajudar aquela irmãzinha, que já era uma senhorinha, já bem idosa, problemas de saúde. E eu me lembro que nós estávamos lá conversando, depois de um momento ali bem agradável, numa tarde de sábado, e ela começou a chorar ao falar da mãe dela, que sentia muita falta da mãe dela, sentia muita falta da irmã dela. E eu me lembro, como se fosse hoje, ela falou, a minha irmã era uma pessoa tão boa, eu tenho certeza absoluta que ela morreu e já foi diretamente para o céu. Eu quero abrir aqui um parêntese, que não é o objetivo desse vídeo, mas irmã, como assim foi diretamente para o céu? Nós, adventistas do sétimo dia, à luz da Bíblia Sagrada, não cremos que uma pessoa, quando morre, já recebe automaticamente a sua herança. Céu ou inferno de fogo, como a teologia popular se ensina. E eu fui explicar àquela irmã que não era bem assim. Na verdade, essa palavra inferno, nas línguas originais bíblicas, quer dizer sepultura, não um lugar de tormento, de fogo que não se apaga, como, repito, a corrente popular assim o diz. E eu expliquei para ela, eu não sabia e não entendia ainda esse assunto, mesmo sendo adventista, já era batizado há alguns anos. E eu falei, ok, ela entendeu. Eu pensei que ela estava no céu. E eu sei que eu contando essa história para ela, tinha a cunhada dela, estava lá conosco ouvindo. E pouco antes de eu contar essa história, atente, eu estou contando integralmente como aconteceu, como ocorreu a história. Um homem chegou lá, em pleno dia de sábado, cobrando ela de umas coisas que ela tinha comprado, que ela tinha comprado dele, fiado, e eu dei uns conselhos a ela. Era uma mulher aposentada que vivia recebendo cobranças o tempo todo na porta de casa, era uma situação bem delicada, e eu fui dar uns conselhos a ela para parar de ficar comprando essas coisas. Lá no Nordeste nós conhecemos como camelô, que as pessoas passam nas portas das casas vendendo coisas de preços absurdos. E ela disse que tinha que parar mesmo, concordou. Ok, tudo bem, a história foi essa. Ponto final. Mas a irmã, mulher muito piedosa, temente a Deus, cristã, não sei se ela vai assistir esse vídeo, se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar perfeitamente dessa história. Uma história que ficou bem entre nós, porque essa irmã ela fez exatamente como Jesus orientou na palavra de Deus, lá em Mateus 18, como nós devemos tratar de supostos pecados entre irmãos da igreja. E eu me lembro que ela me procurou, nós morávamos perto também, uma cidade pequena. Irmão, que história é essa? Eu tenho que perguntar para o irmão algo que eu fiquei sabendo. Eu fui lá na casa da irmã tal e a mulher tal falou que você chegou lá e... Eita, irmã, aquele irmão veio aqui, eu vou usar a palavra que ela disse, culambou a irmã tal. Diz que se ela não deixasse de comprar fiado, ela ia para o meio dos infernos. Assim ela falou. Quando eu ouvi essa palavra, foi como se eu tomasse assim aquela surpresa. Não, jamais eu falei isso. E eu fui explicar para a irmã o que aconteceu. E a mulher falou, levantou esse falso testemunho contra mim, dizendo, eu até agradeci a Deus, porque a minha esposa estava comigo, ela viu, ela presenciou, ela também ficou muito impressionada com aquilo. Eu fiquei bastante chateado por algum tempo, até não fiquei sem ela na casa daquela irmã, não que ela tinha culpa nenhuma, a cunhada dela entendeu completamente errado e levantou esse falso. Mas, repito, como é importante
nós seguimos a orientação bíblica em casos de supostos pecados entre irmãos, ou mesmo de pecados. E a irmã procurou, e quando eu expliquei, ela entendeu. A irmã logo vi que eu não acreditei que aquilo pudesse ser verdade. E pronto, a história morreu, ficou entre nós. Creio eu que nenhum irmão da igreja lá sabe dessa história. Mas eu fiquei bastante chateado. E por que eu estou falando, contando essa história? Porque todas as pessoas, eu me lembro naquele momento ali, muito ativo na igreja, eu estava até com um cargo ali de ancião, com outro amigo meu, irmão na fé. Estávamos muito ativos nos programas da igreja, dando estudos bíblicos. E Satanás tentou, por meio de falso testemunho, lançar o meu trabalho por terra. Mas graças a Deus e graças à atitude daquela irmã, uma mulher que eu tenho grande admiração por ela, isso não aconteceu. Eu estou falando isso porque nestes últimos dias, o que mais acontecerá serão falsos testemunhos, falsas deturpações. E repito, as pessoas que estão empenhadas à frente da obra, da pregação do Evangelho, seja pastores, missionários, membros leigos, que estão envolvidos, empenhados nessa grande obra, eles terão que enfrentar mal entendidos, falsificações, deturpações e mesmo falsos testemunhos em rebelião aberta. E eu gostaria de compartilhar com você alguns vídeos, porque a história que foi contada aqui no vídeo anterior desse pastor que foi vítima desse falso testemunho dessa jovem, que mesmo depois de muitos anos resolveu falar que tudo aquilo era mentira, mas ela destruiu a vida daquele pastor, destruiu a família daquele pastor, destruiu o ministério daquele pastor. Isso é muito terrível de acontecer. E eu gostaria que você refletisse nesses textos que eu vou deixar aqui, da palavra de Deus para você. Deixei aqui alguns textos aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na tela. O primeiro texto encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, que diz assim: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Ou seja, pessoas ingênuas, elas acreditam em tudo que ouve. Surge uma história, surge um mal entendido ali, um comentário, o que é que ela faz? Ela não faz como a irmã fez comigo, e eu tenho várias outras experiências muito negativas de pessoas que tentaram levantar um falso testemunho contra a minha pessoa, pessoas usadas por Satanás tentando destruir o trabalho que eu estava fazendo ali na igreja, juntamente com outros irmãos bem envolvidos na missão. Mas eu vou deixar somente essa. E muitas pessoas, ao ouvirem essas insinuações, esses falsos testemunhos, o que é que elas fazem? Ao invés delas irem procurar o irmão e falar diretamente com ele, elas começam a espalhar essas histórias, essas conversinhas. Sabe? Aquela história que frequentemente a gente ouvimos, os comentários, fulano de tal me falou isso, me falou aquilo. Mas aquela pessoa que falou isso é uma pessoa de confiança. Inclusive aqui nas redes sociais é o que mais se vê, até mesmo relacionados a assuntos da nossa igreja. Quantas vezes eu já li aqui mesmo, que nas minhas redes sociais aqui, pessoas fazendo comentários de alguma área da igreja, porque alguém que está dentro de uma área determinada, de um determinado campo da igreja, pessoas de confiança me falam isso e me falou aquilo. Meu amigo, tome muito cuidado com isso. Devemos ter muito cuidado com alguém me disse, o fulano me disse. Muitas vezes eu até constantemente comento isso com colegas meus, com amigos e irmãos da fé. Nós estamos vivendo uma época tão decadente, tão complicada, que muitas vezes nós conversando pessoalmente, uns com os outros,
Muitas vezes nós não conseguimos entender o que as pessoas estão falando. As pessoas falam uma coisa, a gente entende outra e passam outra coisa. E muitos não perguntam quando não entendem e falam, fulano falou tal coisa, quando a pessoa jamais falou aquilo. Quanto mais, fulano de tal me falou isso e me falou aquilo, e sair espalhando, sem primeiro saber se a notícia é verdade ou não. Então reflitamos muito bem nisso. É o ingênuo, o tolo, o insensato, que tudo quanto ele ouve, ele acredita. E não só acredita, ele replica. É um fiel replicador de boatos, de falsos testemunhos. Um outro texto muito conhecido é o que nós conhecemos, que está na santa lei de Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Devemos ter muito cuidado com os comentários, com as especulações, com as más suspeitas, porque tudo isso é odioso aos olhos do nosso Deus. Um outro texto encontra-se aqui no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, que diz assim, ó, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Outro texto muito importante. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, só habitará com o Senhor no seu reino. Salmos 24:4, assim nos diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Sabe por quê? Porque os mentirosos que ficam... Porque se eu invento uma mentira de algo e eu falo para alguém, e essa pessoa que ouviu a minha mentira, o meu falso testemunho, a minha calúnia, ela replica, ela também é uma mentirosa e uma pessoa falsa. E em Apocalipse 21:8, olha só o que nos diz, como será o fim dessas pessoas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esses textos são muito sérios. E se está escrito na palavra de Deus, é porque é algo muito importante que Deus... Ele não terá por inocente as pessoas que, mesmo na igreja, pregando, fazendo muitas vezes trabalhos missionários, mas que gostam de estar replicando boatos dos irmãos, dos pastores, dos membros, porque alguém me disse, devemos ter muito cuidado. E para nós, adventistas do sétimo dia, eu gostaria de deixar também alguns textos do Espírito de Profecia que falam de uma forma bem pertinente, bem reflexiva a respeito desse assunto tão crucial, tão importante e tão pouco falado em nossas igrejas. Atente nesse texto aqui que encontra-se no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 416. Diz assim, ó, principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes se unirão em desesperado companheirismo. Eles se coligarão contra Deus na pessoa de seus santos. Como é que vai ser essa coligação dos seres, dos espíritos malignos com seres humanos? Atente só. Por meio de deturpações e falsidades, desmoralizarão tanto a homens como mulheres, que, segundo todos os indícios, creem na verdade. Não faltarão falsos testemunhas nessa terrível obra. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nessa última grande obra, uma coisa que não faltará, mesmo entre nós, na igreja, serão falsas testemunhas.
tentaram desmoralizar tanto a homens como mulheres, que segundo todas as aparências creem na verdade. Isso é muito sério. Então, devemos ter muito cuidado quando alguém vem com conversinhas de outro irmão, de um pastor, ou mesmo que não sejam conversas em si, mas com insinuações maldosas a respeito das pessoas. Outro texto encontra-se aqui no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 411, que diz assim, ó, mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que eles foram apresentados com relação àqueles a quem amavam e com os que tiveram agradável conselho. Ou seja, famílias inteiras saíram da igreja. E eu conheço histórias, nossas igrejas, de igreja que perdeu de 20 membros de uma vez por causa de falsos testemunhos, de deturpações, dessas coisas diabólicas, satânicas, que Deus tanto detesta e que muitas vezes tanto se acontece, tanto ocorre, mesmo entre nossas igrejas. E o último texto que eu gostaria de deixar encontra-se no livro Grande Conflito, página 519, que diz assim: os acusadores dos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade quando Deus está a operar e seus servos lhes estão prestando verdadeira homenagem. Ou seja, quando os servos de Deus estão lhes prestando verdadeira homenagem, os acusadores dos irmãos instigados por Satanás, eles estão sempre em atividade também, eles não ficam parados. Eles darão interpretação falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda ação nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. De todo modo imaginável, procurarão fazer com que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador. Viu que coisa terrível? As pessoas mais zelosas, mais ardorosas, mais abnegadas na obra de Deus serão apresentadas por meio de deturpações, de falsidades, de boatos, de insinuações malévolas, como sendo pessoas enganadoras, que estão enganando o povo. Isso é muito sério, mas isso, o sábio Salomão falou que não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Os profetas, os apóstolos, os reformadores, os discípulos, os missionários, todos, e o próprio Cristo foram vítimas de falsos testemunhos. O próprio Estevão, quando estava ali pregando, fazendo grandes obras em prol do Evangelho, cheio do Espírito Santo, ali foi levantado vários falsos testemunhos para tentar ridicularizar e impedir aquele trabalho que ele estava fazendo. Falsos testemunhos que diziam que ele estava falando mal contra o templo, contra Deus e contra a lei, sendo que ele estava falando exatamente o contrário. E você? E eu? Cuidado com as especulações de supostos escândalos que acontecem no nosso meio e mesmo no mundo. Cuidado! Qual o espírito que te leva a compartilhar essas falsas notícias, essas falsas insinuações? Muitas vezes nós nem levantamos falso testemunho contra as pessoas, contra os nossos líderes, contra os nossos ministros, contra os leigos, contra os missionários. Muitas vezes não fazemos isso, mas as insinuações incutidas no espírito das pessoas, isso faz um dano muito terrível. Fiquei com muita dó desse pastor, um homem que possivelmente Deus tinha grandes coisas a fazer na obra dele, mas infelizmente,
por meio de uma jovem, usada por Satanás, destruir o ministério, a família, a vida daquele homem. Queira Deus que ele tenha morrido em paz com Deus. Porque eu falo sinceramente para você, algumas notícias mentirosas que falaram a meu respeito, eu fazendo o trabalho de Deus, por pessoas que jamais eu imaginaria, me deixou por muito tempo uma mágoa, um rancor muito grande no meu coração. Graças a Deus, Deus limpou o meu coração, mas não se iluda. Você, que é um missionário, que é um pastor, que é um pregador, que é uma pessoa que tem zelo pela obra de Deus, pode ficar certo. Falsos testemunhos, deturpações, calúnias não faltarão para tentar destruir o seu ministério. Mas apeguemos-nos a Deus, peçamos sabedoria do céu e nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo te ajude, me ajude nessa obra. Não desistamos da fé, mas como Jesus bem nos falou, sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não confie em homens, confiemos no Senhor Deus, porque Ele sim tem poder de nos guardar do poder do maligno. Fique com Deus, que Ele te abençoe.